Olá, estou aqui com a Bia Nóbrega, executiva de recursos humanos. E Bia, conta pra gente como é que foi sua palestra hoje, qual foi o tema, o que você abordou? Bem, eu abordei, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O que eu abordei hoje foi o desenvolvimento da autoliderança, né? Uma vez que esse é o pipeline do Rancharan, então líder de si mesmo é a base para a liderança e a conexão disso com o desenvolvimento contínuo de todos nós. Bacana. Que possibilidades você vê que importância você vê isso, trazendo para um contexto de pessoas que estão com outro momento de jornada no próprio desenvolvimento como líder, como a gente pode explicar um pouco mais em detalhes a importância disso para o futuro do desenvolvimento da pessoa, independente da carreira que ela escolha? Legal. Basicamente eu falei da autoliderança, isso serve para quem é líder, para quem não é e quem nunca será, né? E claro, para todos os que são na vida. E é na vida, não é só no trabalho, né? Então assim, por quê? Porque a base da liderança é você conhecer a si mesmo. Então assim, o primeiro passo é você saber quem você é, como os outros te veem, como que você é uma pessoa que tem pontos fortes e oportunidade de melhoria, nós somos seres dualistas que a gente fala, né? Para que você possa mostrar o seu melhor e assim auxiliar os outros nas suas jornadas. Então, independente do momento de carreira, é fundamental a pessoa se conhecer, né? É fundamental a pessoa saber exatamente onde ela quer chegar e que caminho ela tem que percorrer, independente do momento de vida. E isso a qualquer tempo no espaço. E nessa interação com o público que você teve na sua palestra, teve outros pontos dessa interação que chamam a atenção relacionados ao desenvolvimento da autoliderança ou desse processo de desenvolvimento das pessoas como um todo? Como você disse, somos pessoas antes de profissionais, então a gente busca o autodesenvolvimento ou deveríamos buscar o autodesenvolvimento a todo momento. Claro. Bem, uma outra coisa que eu acabei trazendo para o contexto da minha palestra foi a reflexão de que o futuro é totalmente incerto, né? De fato, a gente não sabe quais são as competências do futuro, a gente não sabe se vai ter emprego, como é que vai ser as relações no futuro. Então, diante desse cenário, o melhor é de fato cada um ter controle emocional, ter o conhecimento de que, dado esse contexto tão incerto, como é que eu lido emocionalmente com isso? Como é que eu lido com o total desconhecido, né? Como é que eu trabalho a minha questão de resiliência, como que eu trabalho as minhas relações para que eu possa me viver bem com os sucessos e com os fracassos, porque eles são inevitáveis, né? Os dois lados são inevitáveis. Na sua experiência como executiva de recursos humanos, como que você vê esse lado, eu vou dizer humano, mas não deveria ser, mas esse lado humano, eu vou dizer nova preocupação com o desenvolvimento de questões que não são técnicas? Porque se a gente voltar alguns anos, você pode complementar com a sua experiência, mas a sensação que eu tenho, eu não sou da área de recursos humanos, é que isso é uma coisa nova, que antigamente as empresas não olhavam para esse lado do colaborador, da inteligência emocional, nada, era treinamentos e formações especificamente técnicas. Faz sentido isso? Não, totalmente. Na verdade, assim, a gente treinava para a atividade, né? E hoje a gente, dado que a atividade ela é incerta, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é a inteligência artificial que vai estar realizando, hoje o que a gente precisa é que os humanos sejam humanos. Então a gente precisa que os humanos, nós, pessoas, tenhamos as nossas competências humanas desenvolvidas. A competência de interrelacionamento, a competência de autoconexão, de presença, de qualidade de presença, de dar o seu melhor aqui e agora, né? Então hoje nós, recursos humanos, hoje estamos muito mais voltados para as competências emocionais, as competências relacionais, do que as competências técnicas, porque elas, da noite para o dia, não existem mais. Não são mais necessárias, não é que não existem, mas não são mais necessárias e máquinas estarão fazendo aquilo. Então nós humanos, o nosso grande diferencial é o fato de sermos humanos. E você entende que isso hoje já é uma realidade na maioria das empresas ou é algo que está começando e ainda tem uma boa jornada? Não, tem uma longa jornada. E uma coisa que é muito legal, dado o que vocês entregam para o mundo, né? O aprendizado ele tem que ser autodirigido.
né? As pessoas são elas que têm que escolher hoje o que elas querem desenvolver, o que elas entendem que são capazes, o que elas entendem que é importante para a jornada delas. Não faz mais sentido a empresa definir a jornada das pessoas, são elas que têm que definir. Então, quando você tem uma ampla oferta e a pessoa escolhe o que ela quer fazer, quando ela quer fazer, como ela quer fazer, com certeza o resultado virá. Mas isso é uma jornada, nós ainda estamos encontrando como entregar essa proposta de valor para os nossos colaboradores. E assim eles poderem fazer as suas jornadas. Porque aí todo mundo vai estar muito mais conectado com o seu propósito, que é essencial, que é ser melhor a cada dia, né? Então a empresa, para ser melhor a cada dia, tem que ter colaboradores que a cada dia sejam melhores. Amanhã, melhor que hoje, hoje, melhor que ontem. Que bacana. Participei de uma conversa algumas semanas atrás e a pessoa fez uma provocação que era assim: antigamente não, ainda hoje, muita gente chega na empresa perguntando qual que é o meu plano de carreira. E nesse novo jeito de olhar o mundo qual é o seu próprio plano de carreira, que carreira você quer construir para você, seja dentro dessa empresa ou fora dessa empresa. E que estava vindo esse tipo de provocação para novos processos de recrutamento e seleção, para ver como as pessoas reagiam a isso. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, e mais do que isso, né? Nós estamos na nossa primeira carreira. A grande maioria está na primeira. Vai vir uma segunda, vai vir uma terceira, vai vir uma quarta. A população brasileira agora que está acordando para a realidade de que nós viveremos muito mais e que teremos muito mais anos de trabalho. E de um trabalho incerto. Portanto, a gente só está na primeira ou na segunda carreira. Outras carreiras virão. E por isso que cada um tem que ser dono da sua carreira. O que fazer, quando fazer, como fazer e, mais do que isso, já começar a trabalhar na próxima, né? Então, meu caso, eu tenho a minha vida executiva e no meu lado B eu sou coach, sou mentora, sou palestrante, sou escritora, sou colunista. Por quê? Porque de fato é isso que é a minha segunda carreira. Então enquanto eu estou fazendo a primeira, eu já estou construindo a segunda, para quando eu entrar na segunda, eu tenha fôlego para as outras e assim por diante. Então, acho que de fato, se você trabalhar nesse conceito que estamos no melhor possível hoje, né, é um processo contínuo de lifelong learning. O bacana, assim, não sei, mas olhando de fora, a sensação que eu tenho das suas duas carreiras é que, embora elas sejam ações, atividades diferentes no dia a dia, existe uma conexão entre elas, uma conexão do que você está entregando para o mundo. Exatamente. Por quê? Porque a linha mestra é o nosso propósito. Então eu tenho como propósito desenvolver pessoas que desenvolvem soluções, desenvolvem empresas que desenvolvem o país, né? Que é uma questão muito assim, né? Então, o que eu estou fazendo hoje, aonde isso vai chegar, né? Então, o meu foco é desenvolvimento humano organizacional. Hoje eu estou mais no humano para o organizacional, no futuro eu vou estar no humano, que vai estar se desenvolvendo por vários motivos, mas eu vou estar mais no humano e não só no humano com o organizacional, né? A gente conversou um pouquinho fora das câmeras da questão do Rancharan, capitalismo consciente, Richard Barrett, essa conexão de novas teorias antigas, de alguma forma elas se conectam e que estão relacionadas a olhar o mundo de uma outra forma. Então, a gente tem vivido numa ótica de sobrevivência de uma forma geral. Muita gente ainda tem que lutar para ter, ainda existe a dúvida de ter o suficiente e partes do Brasil e vários lugares a situação é bem mais crítica, mas na medida em que a tecnologia chega e tem o lado positivo dela de poder trazer essa abundância para suprir esse nível básico necessário para todos, a gente poderia passar como humanidade para uma outra fase, não necessariamente em que exista um medo do ter para poder sobreviver. Faz sentido isso para você, essa linha de pensamento? Muito, faz muito sentido. Enquanto a gente está ainda nos níveis mais baixos de consciência do Richard Barrett, que você tem o medo de não ter onde morar, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter segurança, o medo de não ter saúde, o medo de não ter relacionamento, você vive constantemente se protegendo. Isso não faz com que você se desenvolva.
porque você está o tempo todo buscando se proteger, ao invés de se desenvolver e dar o passo além. A partir do momento que as pessoas começam a se transformar e ver que eu não preciso ter medo de não ter, eu posso sim me entregar para o mundo, eu posso sim me entregar para outras pessoas, entregar não mais o meu relacionamento eu com um, mas eu com uma comunidade, eu com as futuras gerações. Sem dúvida, o patamar é outro para todo mundo vai ganhar, porque não vai ter mais o medo da escassez. A abundância passa a tecnologia a permitir que tenha uma abundância que nos leve a acreditar que a gente pode dar passos além. E aí sim, conscientemente, consumirmos, mas com consciência, né? O que eu estou consumindo aqui causa que impacto no mundo? Qual é o impacto de cada uma das nossas ações? Né? Então é um outro patamar, né? Uma outra história que a gente vai ter para contar, mas que está chegando a hora. Tá chegando. E amanhã você também vai fazer uma outra palestra. Qual que é o tema dessa outra palestra? Do que você vai falar? Então, essa palestra a gente vai falar de Always Beta, desconstruindo e construindo o futuro, né? Dentro da empresa onde eu dirijo recursos humanos e a experiência do cliente, nós chamamos o nosso modelo de gestão de performance Always Beta, ou seja, nós estamos no melhor possível hoje. Amanhã pode ser tudo diferente e está tudo bem, porque estamos Always Beta, na melhor versão possível hoje. E aí a conexão que eu vou fazer é justamente do Always Beta da pessoa e da empresa. Então todos nós também estamos no melhor possível hoje, ou deveríamos. Então, isso que é legal, a gente poder saber que nós somos luz, somos sombra, somos pontos fortes, somos pontos a desenvolver. Mas se a gente está entregando o nosso melhor hoje, o conjunto dos melhores é uma empresa melhor hoje. Amanhã é outra história, então eu preciso desconstruir o hoje para construir o futuro, a cada dia. Cada dia é um dia novo, cada dia a gente está dando o nosso melhor. E esse contexto é muito legal, né? Porque é um contexto de você, de fato, não ter aquela preocupação. Eu vou de novo começar um programa novo de desenvolvimento de liderança. Tudo bem, pode não ter dado tão certo e tá tudo bem. Vamos de novo? Vamos diferente, nunca igual. Vamos até dar certo? Até dar certo. Até dar certo. E dá certo hoje, amanhã você vai rir do que você fez hoje. E assim vai, né? Porque é relativo, a gente chega no lugar, a nossa perspectiva, a nossa forma de olhar muda, e aí a gente passa a querer outra, a nossa expectativa muda, e assim a gente vai progredindo, e isso faz a gente evoluir. Você falou do relativo. Eu sempre falo assim, tudo é absoluto, até que você coloque algo do lado, aí ela é relativa. Então acho que de fato tem isso, né? Tudo, o absoluto e o relativo depende de onde você está, com quem você está, em que país você está, em que cultura você está. Então são tantas as variáveis que sem dúvida é tudo muito incrivelmente desafiador. E acho que isso que é legal, né? A gente de fato viver bem no desafio, viver bem no imprevisível, viver bem no indescritível, viver bem no desconhecido. E acho que esse é o grande segredo, como lidar com tudo isso. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, algumas delas podem estar passando por essa jornada do ponto de vista pessoal ou trabalhando em uma empresa que está passando por essa jornada. Que dicas que você poderia dar para essas pessoas que estão vendo a gente? Primeiro, se conhecer, né? É importante saber quem você é importante você saber como você é visto pelos outros, que percepção que você passa à primeira vista, após algumas interações, para que você possa saber que, tendo pontos fortes e tendo pontos fracos, felizmente você tem ambos, e é isso que te enriquece. Não conseguimos ser só positivo. Sim, temos o lado negro da força, e tudo bem. Mostre o seu melhor para o mundo para que você possa auxiliar os outros nas suas jornadas. E acho que uma coisa que eu proponho muito, desde 2015, é o auto-coaching. Como eu não consigo ter muitas horas dedicado, né, para lado B da minha vida, eu propus muito o auto-coaching, porque de fato um bom coach, ele vai lá e provoca você a encontrar as respostas que você já tinha
dentro de você, mas você não tinha acessado. Então o Go Coach vai lá e te provoca para que você tire de você as respostas válidas para você. Então eu proponho o auto-coaching porque as respostas já estão aí, dentro de você. Você só precisa acessá-las. E os programas de desenvolvimento vão te ajudar nisso, a você acessar lá dentro a sua resposta, válida só para você. Essa é a minha dica. Bacana. Conta um pouco do que você faz, do plano A, do plano B, da forma como você preferir. Com o maior prazer. Bem, então eu sou executiva no Banco Digio, sou executiva de recursos humanos e experiência do cliente. Eu digo que experiência do cliente, eu sou aprendiz, eu estou há alguns meses nessa área e a conexão que a gente fez é justamente assim, poxa, se eu tenho tanta experiência em cuidar do colaborador, e se é o colaborador que cuida do cliente, eu também vou cuidar do cliente. Então hoje eu estou com esse desafio de cuidar não só das pessoas que fazem a empresa, mas dos clientes, que é quem sustentam, obviamente, a nossa empresa e que contratam o nosso produto, o nosso serviço. E aí meu lado B, eu sou coach, sou mentora de mulheres empreendedoras, eu sou coach mais focada em carreira e executivos, né? Então competências executivas. Sou palestrante, eu sou colunista, tenho um livro, estou acabando de lançar um livro, chama Auto Coach, 29 dias para dar um upgrade na sua vida. Nesse livro eu traço 29 dias para cada área da vida. Então é um caderno de exercício, é muito mais que um livro, é um caderno de exercício para que a pessoa em 29 dias dê um upgrade em cada uma das áreas da sua vida. Eu também sou formada em conselho. No momento, por conta da minha vida executiva, eu sou conselheira voluntária na Associação Brasileira de Coaches, porque de fato uma das minhas missões hoje é fazer com que as pessoas compreendam o que é o processo de coaching e ao contratar, façam uma boa contratação. Não contrate, infelizmente, muitos profissionais que não estão devidamente qualificados. Então a minha missão hoje na Abra Coaches é via conselho fiscal, fiscalizar um pouco a associação para que a gente tenha um bom trabalho de diferenciar coaching do não coaching no Brasil. Ok. E você tem até um artigo escrito sobre isso no seu LinkedIn. No meu LinkedIn. E muito bacana. Então, assim, acho que muita gente tem dúvida do que é o coaching, do que é um mentor. Se você puder falar um pouquinho disso, existe hoje uma lei que está tramitando e, enfim, uma série de situações acabaram levando para uma ideia dessa e acho que muito de desinformação. Então a gente pode aproveitar esse momento para isso também. Ótimo, obrigada pela oportunidade. Então assim, primeiro que o coach é um profissional que estudou centenas de horas, deveria ter aplicado centenas de processos antes de se profissionalizar, antes de vender esse serviço. Então é alguém que vai, por perguntas poderosas e às vezes por algumas ferramentas, acessar as respostas que são suas. Então a resposta é você que vai dar, para o problema que você determinou. Então o coach não ensina absolutamente nada. O coach ele está ali, porque a confusão começou com o treinador da tradução do coach americano. Então o coach da equipe de beisebol, de fato ele é um treinador de beisebol, de uma equipe de beisebol. O coach que faz um processo de coaching é um profissional que se formou, se profissionalizou em fazer perguntas poderosas para acessar, para que o coach, que é a pessoa que passa pelo processo, acesse as respostas válidas para ele. O mentor já é diferente. O mentor é alguém que já passou por aquela experiência, é alguém que tem experiência para compartilhar e que isso vai queimar etapa no seu processo, né? Então é por isso que o mentor ele traz a sua experiência para dentro da sessão. Então é diferente de um processo de coaching. O coaching não traz a sua experiência para a sessão. O mentor não, o mentor traz, tá? Então a grande diferença é essa. O coach ele vai te provocar para você encontrar suas respostas. O mentor ele também vai te provocar, mas ele vai trazer algumas respostas para você encurtar o caminho e você usar a experiência dele a favor da sua necessidade. Sim, eu penso sobre isso que não tem melhor nem pior, depende do desafio que você tem e do que você precisa, do tempo que você tem para aquilo. Exato. Porque se você tem tempo,
Você pode se utilizar de um bom profissional de coach que vai colaborar com o seu próprio desenvolvimento, vai te provocar nessas perguntas e nessas reflexões para que você possa se desenvolver e atingir o seu objetivo. Se você não tem o tempo necessário para isso, às vezes um mentor pode ser o mais indicado, porque você vai debater com ele e a experiência dele pode colaborar também com provocações, mas com conhecimento já de causa daquele percurso que você quer fazer e talvez acelerar o percurso. Faz sentido para você isso? Super sentido. E aí o que acontece é o preço que se paga, né? Então o mentor, ele vai te ajudar para aquela situação específica, para aquele contexto específico, e pode ser que você não tenha desenvolvido as competências para no outro contexto se virar sozinho. Então o processo de coaching, eu sempre digo assim, ele é um processo que tem início, meio e fim, e que ao final você vai ter que ser capaz de continuar a discutir as suas questões por si só e continuar o processo de desenvolvimento continuamente. O mentoring talvez não vai chegar a te dar esse resultado, provavelmente não vai chegar nesse resultado, mas vai te resolver o que você precisa naquele momento e é super válido, super válido. Agora, as pessoas falam, mas você nunca atendeu um coach pela segunda vez? Já. Uma coach que num primeiro momento veio para conseguir passar em Harvard, porque a questão, ela tinha toda a competência técnica e o processo foi justamente prepará-la para lidar com as outras questões e passou em Harvard. 2 anos depois ela voltou para decidir onde ela ia morar e onde ela ia trabalhar. Em 2 sessões a gente resolveu. Porque é um outro desafio, mas assim, a gente não precisou fazer um processo novamente, ela já tinha as ferramentas por si só, o que ela precisou foi um acesso ali aqui para tomar a decisão. Então eu não acredito em processos, eu acredito que o processo de coaching bem feito tem início, meio e fim, e a pessoa é capaz dali para frente continuar seu desenvolvimento por si só. Bacana, bacana. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de comentar, aproveitar o espaço? Não, acho que foi muito boa a nossa conversa, eu agradeço super a oportunidade. Contem comigo, de fato a gente está todos nós conectados em prol do mesmo objetivo no limite, então acho que todos podem contribuir com todos, então foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu agradeço muito seu tempo, sua atenção, também fica o agradecimento em nome da Scaffold. Obrigada, muito obrigada. Obrigado.